Boa noite, meus irmãos. Que a paz e que o amor de Jesus esteja presente em nossos corações nessa noite. Hoje, nossa reflexão é sobre o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Honrai vosso pai e a vossa mãe. Então vamos refletir sobre esse capítulo, procurando que Deus possa nos iluminar a fim de que reconheçamos o seu ensinamento, reconheçamos a tua vontade. Então, quando nós vamos refletir sobre esse assunto, nós nos perguntamos por onde começar? Por onde nós podemos começar para falar sobre honrar vosso pai e vossa mãe? Quando uma criança nasce, logo que ela nasce, ela não tem a menor possibilidade de sobreviver sozinha. Uma criança recém-nascida e até ali nos primeiros anos de vida, ela é completamente dependente. Completamente dependente. Muitas vezes nós podemos achar que um animal, quando nasce, ele tem condições de vida, e dependendo do tipo de animal que nós estivermos falando, talvez até possa nascer num meio selvagem, e sobreviver. Mas quanto mais evoluído é esse animal, mais necessidade ele tem de ter um amparo nos seus primeiros anos. E como o homem, o animal homem, o ser humano, também é assim. Nos primeiros anos de vida, logo que essa criança nasce, ela precisa de amparo. Ela precisa de alguém que lhe ofereça o leite. Ela precisa de alguém que lhe ofereça o abrigo. Ela precisa de alguém que lhe ofereça o conforto, que lhe ofereça o carinho. Ela precisa das pessoas à sua volta para tudo. Uma criança recém-nascida precisa das pessoas à sua volta para tudo. E quem é que tem a responsabilidade de cuidar dessa criança? Quem tem a responsabilidade de cuidar dessa criança são os seus pais. São a sua família. Não só a mãe, não só o pai, mas a família. Na eventualidade de falta de algum deles, outros podem vir a substituir. Mas a criança tem a necessidade e quem supre essa necessidade é a família. Não são outras pessoas, mas sim a família. E se outras pessoas que não da família de sangue acabam cuidando dessa criança, essas pessoas tornam-se a família. A família é, portanto, uma instituição valiosíssima. Valiosíssima para o ser humano. Valiosíssima para o ser humano. Pois é dada a existência da família que as condições básicas para que nós sejamos capazes de sobreviver, elas aparecem. E não apenas as condições materiais. Não apenas as condições materiais, embora talvez muitos achem hoje em dia que é só as condições materiais. A esse respeito, tem uma passagem no Fonte Viva, né, cujo título é As Crianças, aonde Emmanuel diz assim, para que nós não desprezemos as crianças, pois não é apenas do pão que elas precisam. Assim como disse Jesus, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra. As crianças precisam também
do ensinamento moral que seja dado a elas. Precisam também da instrução moral, do crescimento moral. Então, a família é a instituição sagrada de Deus. Sagrada não no sentido de que a família é algo perfeito. Não é. Os homens não são perfeitos. Nós, seres humanos, não somos perfeitos. Mas a família é essa instituição sagrada criada por Deus para que o ser humano se desenvolva. E isso é muito importante de nós compreendermos. E esse desenvolvimento, como eu estava dizendo, não é apenas o desenvolvimento físico. Não é apenas o conforto material, a sustentação do corpo, mas é também o desenvolvimento moral de cada um, de cada ser, que vai acontecendo no meio familiar. Em Provérbios 4, existe uma passagem que fala assim, eu vou ler, esses trechos que eu selecionei. O Provérbios fala assim: filhos, obedeçam à disciplina paterna e fiquem atentos para adquirir inteligência. Eu lhes dou uma boa doutrina. Não abandonem minha instrução. Eu também fui filho de meu pai e amado ternamente por minha mãe. Ele instruiu-me assim: conserve os meus conselhos em sua mente, observe meus preceitos, e você viverá. Adquira a sabedoria e a inteligência, e não se afaste delas, nem se afaste dos meus conselhos. Escute e receba meus conselhos, e eles multiplicarão os seus anos de vida. Eu estou lhe mostrando o caminho da sabedoria, guiando você pelas trilhas da retidão. Ao caminhar, seus passos não vão se embaraçar, e ao correr, você não tropeçará. Agarre-se à disciplina e não a solte. Pratique a disciplina, porque ela é a sua vida. Não ande pela trilha dos injustos, nem pise o caminho dos maus. A trilha dos justos brilha como a aurora e vai clareando até o nascer do dia. O caminho dos injustos é tenebroso e eles não sabem onde irão tropeçar. Isso tudo está em Provérbios. E é interessante porque essa passagem de Provérbios, ela dá a noção da família na obrigação moral de educar a criança, de educar os filhos, dos pais de educarem os filhos, de colocarem os filhos no caminho da retidão, de colocarem os filhos no caminho da disciplina, de colocarem os filhos no caminho dos justos. Hoje em dia, acho que isso às vezes se perde em algumas famílias. Não se valoriza esse caminho da retidão, não se valoriza esse caminho dos justos. Eu vejo pais defendendo filhos só por serem seus filhos, sem importar se o que eles estão fazendo está certo ou está errado. Pais afastando seus filhos das consequências dos seus atos ruins. E isso não tem nada de bom e nem de amor. E nem de amor. Me lembro do Mário Sérgio Cortella falando: é porque eu te amo que eu digo não. Falando para os pais, né? É porque eu te amo que eu digo não. Os pais precisam colocar os filhos num caminho de retidão, num caminho de disciplina. Que seja o seu dizer sim, sim, não, não, como são as palavras de Jesus. Que os nossos filhos possam compreender o que é certo e o que é errado e possam desejar e trilhar o caminho da justiça. Talvez nós podemos achar doloroso colocar uma criança de castigo
ou obrigá-la a devolver um brinquedo que ela pegou emprestado. Quando ela tem 3 anos, ela vai chorar, vai espernear, vai se jogar no chão. Isso vai ser doloroso para ela. Mas certamente vai ser menos doloroso do que se aos 13, aos 15 anos ela se envolver com drogas. Vai ser menos doloroso do que aos 18 anos se ela vier atropelar alguma pessoa porque estava dirigindo embriagado. Vai ser menos doloroso do que o seu filho ser preso por algum crime que cometeu, por algum roubo, por exemplo. Por quê? Porque quando nós somos crianças, nossos problemas são pequenos e as dores são menores. Quando nós vamos crescendo, nossos problemas também vão aumentando e as dores também vão ficando maiores. E a responsabilidade dos pais está onde? Em colocar os seus filhos no caminho da retidão. É lógico que isso é um processo. É um processo que nem sempre nós conseguimos cumprir. Nós não somos perfeitos. Como pais, nós não somos perfeitos, mas é um caminho que nós devemos procurar. E quando nossos filhos precisarem ser responsabilizados pelos erros que eles cometeram, é importante que eles sejam responsabilizados. É importante que eles percebam que existe a responsabilidade, que é necessário corrigir os erros. Eis aí a responsabilidade que é da família. A responsabilidade dos pais no crescimento moral dos seus filhos. Mas e a responsabilidade dos filhos em relação aos pais? Qual é? Qual é essa responsabilidade dos filhos têm em relação aos pais? Porque muitas vezes você pode achar que você foi um filho que teve os seus pais ausentes, que teve o seu pai bebia, ou que sua mãe saiu de casa, ou seja lá qual foi a circunstância da vida em que seus pais realmente não fizeram tudo o que deveriam ter feito para você. Então, você acha assim, eu não preciso, então, ter responsabilidade nenhuma para com meus pais. Então nós temos esses dois tipos de filhos. Os filhos que sentem que seus pais fizeram coisas importantes para eles. E os outros filhos que acreditam que seus pais não fizeram o suficiente para eles. Dentre esses dois filhos, nós podemos achar que um tem responsabilidades com os pais e o outro não. Mas será? Certamente que se os nossos pais cuidaram com todo o carinho de nós, se nós sentimos que eles fizeram o seu melhor, que nós tivemos a melhor assistência, é um dever gigante nosso de cuidar também dos nossos pais. Tão importante isso que existe o mandamento que dá título ao nosso capítulo de reflexão: honrai vosso pai e vossa mãe. Moisés coloca isso entre um dos mandamentos, dos 10 mandamentos que são toda a lei de Deus, e existe um desses mandamentos que fala diretamente com os filhos: honrai vosso pai e vossa mãe. E esse mandamento não fala: honrai vosso pai e vossa mãe se eles cuidaram de você. Fala simplesmente: honrai vosso pai e vossa mãe. Então, se o filho sente-se bem cuidado, por certo que ele tem um dever gigante de também fazer o máximo possível para seus pais. E quando seus pais ficarem idosos, ele deve também buscar o máximo que ele pode em auxiliar os seus pais naquilo que for necessário. Auxiliar
no cuidado, auxiliar na sustentação material, auxiliar na sustentação do carinho, estar presente. Mas, e se os pais não foram assim tão bons? Se houve ausências, se houve imperfeições. Então, nesse caso, eu gostaria de lembrar a cada um de nós que somos filhos, independentemente da condição, que nós não estamos na família que nós estamos por acaso. Nós estamos ali porque essa família é a melhor que poderia existir para nós, para o nosso crescimento. Você sabe qual foi a sua história espiritual antes de chegar nessa vida? Você sabe o que foi que você fez para essas pessoas que hoje são seus pais? Você sabe qual é a sua dívida com elas? Pois é, não sabemos. A única coisa que nós sabemos é que o acaso não está presente. O acaso não está presente, nós estamos aonde nós deveríamos estar. E se eu tenho essa condição de hoje estar assistindo uma palestra sobre honrar vosso pai e vossa mãe, se eu estou aqui participando, buscando na doutrina espírita o entendimento do ensinamento do Cristo, então eu devo ter essa noção de que talvez eu tenha sido colocado aqui até para auxiliar os nossos pais, para auxiliar os meus pais a serem melhores. Se os pais têm a responsabilidade de trazer o filho na retidão, pode ser que o filho também tenha a missão de amar o pai para ensiná-lo o que é o amor. Ensiná-lo o que é o amor. Abraçar e acolher o pai para saldar uma dívida que eu contraí no passado. Por isso, honrai vosso pai e a vossa mãe, independentemente de quem foram seus pais para você. Honra, auxilia. Então você que é criança, eu pergunto, você está arrumando o seu quarto? Você está ajudando os seus pais nas tarefas da casa? Você que é estudante, você está se dedicando aos estudos? Você está procurando o conhecimento daquilo que você está estudando? Ou você só está preocupado em passar de ano e se eu precisar colar, eu colo e não importa. O importante é só ir para frente. Porque honrar os seus pais é também fazer o seu melhor. Você que é adulto, você está dando todas as condições que o seu pai idoso merece. Você está amparando a situação de vida do seu pai idoso, que já não é a mesma de quando ele tinha sua idade. Então reflita e honre seus pais. Honrando os nossos pais, com certeza estamos trabalhando para Deus, cumprindo a sua vontade e encontrando a nossa razão, a nossa raiz. Que Deus, nosso Pai, abençoe e proteja a cada um de nós.